Olá, minhas amadas, vamos então para o próximo estudo aqui do projeto Meu Momento. Hoje é a nossa explanação de número 20 aqui do ano de 2024 e eu pretendo que a gente veja 2 capítulos, Marcos 7 e 8. Bora lá? Sem mais delongas, tô aqui com meu kitzinho recortado do tema de Sakura, que vocês viram desse mês. Vamos lá para... Ai, meu marcador borboleta. Vamos lá para Marcos 7. Vamos ler primeiro de 1 a 23. Os fariseus e alguns dos mestres da lei, vindos de Jerusalém, reuniram-se a Jesus e viram alguns dos seus discípulos comerem com as mãos impuras, isto é, por lavar. Aí aqui na Bíblia abre um parênteses. Os fariseus e todos os judeus não comem sem lavar as mãos cerimonialmente, apegando-se assim à tradição dos líderes religiosos. Quando chegam da rua, não comem sem antes se lavarem, e observam muitas outras tradições, tais como o lavar de copos, jarros e vasilhas de metal. Então, aqui, versículo 5. Então os fariseus e os mestres da lei perguntaram a Jesus por que os seus discípulos não vivem de acordo com a tradição dos líderes religiosos em vez de comerem o alimento com as mãos impuras? Ele respondeu: bem profetizou Isaías acerca de vocês hipócritas, como está escrito: este povo me honra com os lábios, mas o seu coração está longe de mim, em vão me adoram, seus ensinamentos não passam de regras ensinadas por homens. Vocês negligenciam os mandamentos de Deus e se apegam às tradições dos homens. E disse-lhes: vocês estão sempre encontrando uma boa maneira de pôr de lado os mandamentos de Deus a fim de obedecerem às suas tradições. Pois Moisés disse: honra teu pai e tua mãe, e quem amaldiçoar seu pai ou sua mãe terá que ser executado. Mas vocês afirmam que se alguém disser a seu pai ou a sua mãe: qualquer ajuda que vocês poderiam receber de mim é corbã, isto é, uma oferta dedicada a Deus. Vocês o desobrigam de qualquer dever para com seu pai e sua mãe. Assim vocês anulam a palavra de Deus por meio da tradição que vocês mesmos transmitiram e fazem muitas coisas como essa. Jesus chamou novamente a multidão para junto de si e disse: ouçam-me todos e entendam isto. Não há nada fora do homem que, nele entrando, possa torná-lo impuro. Ao contrário, o que sai do homem é que o torna impuro. Se alguém tem ouvidos para ouvir, ouça. Depois de deixar a multidão e entrar em casa, os discípulos lhe pediram a explicação da parábola. Será que vocês também não conseguem entender? Perguntou-lhes Jesus. Não percebem que nada que entre no homem pode torná-lo impuro? Porque não entra em seu coração, mas em seu estômago, sendo depois eliminado. Ao dizer isso, Jesus declarou puros todos os alimentos. E continuou: o que sai do homem é o que torna impuro, pois do interior do coração dos homens vêm os maus pensamentos, as imoralidades sexuais, os roubos, homicídios, adultérios, as cobiças, maldades, o engano, a devassidão, a inveja, a calúnia, a arrogância e a insensatez. Todos esses males vêm de dentro e tornam o homem impuro. Gente, Marcos fala de uma forma tão... Deixa eu ver se está gravando. Tá. De uma forma assim tão fácil. Então, assim, né, não precisa nem eu complementar praticamente nada, né, mas eu só queria especificar umas coisinhas. A gente estudou algo parecido, né, lá em Mateus 15, tá?
E aí algumas coisas que me chamou a atenção, né? Assim, me honra com os lábios, mas o seu coração está longe de mim. Aí eu me perguntei assim, alguma semelhança com a atualidade essa frase? Me honra com os lábios, mas o seu coração está longe de mim, né? Mas assim, a gente sabe que Jesus não quis dizer que não precisa lavar as mãos antes de comer. Não é sobre isso, né, que eles estavam falando. A gente sabe que tem que lavar a mão para comer, né? Tem a ver com saúde, né? Saúde pública. Mas a questão toda é que ele estava comparando com as tradições que os seres humanos, né, inventaram e que faziam com que não seguissem a lei de Deus, né? Como exemplo que ele mesmo deu, aquele de não ajudar pai e mãe, porque era permitido pelos sacerdotes à época a pessoa doar o dinheiro que usaria para o pai e para a mãe, para ajudar os pais, para a igreja. Daí, se doasse para a igreja tirava qualquer compromisso que aquela pessoa teria com o pai e com a mãe. Tipo, isso não está condizente com nada, né, da lei de Deus, e Jesus usou, inclusive, como bem explicadinho aí, né, como um exemplo. E então ele fala bem claro, né, vocês negligenciam os mandamentos de Deus e se apegam a tradições dos homens. É uma coisa assim que, infelizmente, algumas instituições religiosas trazem isso até hoje, na verdade. Tem vezes que o que eles estão ensinando lá na frente, lá no púlpito, não é condizente com o que Jesus ensinou, com as leis de Deus, né? Cadê o perdão? Cadê o... Né? A gente tem hoje instituições religiosas que ensinam coisas de uma maneira que não está condizente, né, com o que Jesus ensina, com a palavra de Deus. E aí, né? Às vezes as pessoas usam, né, a própria palavra para proveito próprio, né? E aí complica. É que nem o caso de quando tem famílias que doam, né, valores obrigatoriamente para a igreja, sendo que está faltando comida em casa. Isso não faz sentido, né? Você não tá fazendo algo bom aí, né? Você está deixando uma família passar necessidade para que a instituição religiosa lucre, né? Então, a gente tem coisas até hoje aí desse estilo, né, no mundo. E aí, quando ele fala que não é o que entra na boca do homem, mas o que sai dela que o torna impuro, a gente não pode levar também ao pé da letra, no sentido de que, então, se eu levar ao pé da letra, se é o que sai da boca do homem que o torna impuro, e eu levar ao pé da letra, então quer dizer que se eu consumir droga, tá ok. E não é isso. Não é para levar ao pé da letra, né? Ah, tudo que eu pôr na boca vai ser correto. Não, eu também tenho o meu livre-arbítrio. Então, usar drogas não entra, por exemplo, nisso. Mas ele usou como exemplo de que o que a gente come é puro, né? Até o próprio Marcos escreveu, Jesus, assim falando, declarou puros todos os alimentos. Então, Jesus não estava dizendo que nenhum alimento em si era impuro, né? Mas ele estava dizendo que as pessoas, né, se tornam impuras quando da boca delas só sai coisa ruim, só sai maledicência e esse tipo de coisa, assim. Lembrem-se que
se alguém algum dia argumentar, né, sobre essa questão do que entra, né, na boca do homem, nós não levamos em consideração tudo, né? Ele só não está declarando tudo impuro, mas... não está declarando que tudo que entra na boca não é impuro, porque, por exemplo, droga então a gente precisa ter, né, um certo discernimento ali. Mas é uma fala muito interessante que a gente leva para a vida, né? E, claro, aquela questão de lavar a mão, a gente pensa assim, hoje em dia ninguém come realmente sem lavar as mãos, né? Mas não era isso que Jesus estava falando, né? Estava querendo comparar com os excessos de protocolos que os sacerdotes da época, né, inventavam e estavam sempre cobrando, né, sendo que o que realmente tornava impuro o coração, eles não estavam trabalhando em si e nos outros, né, ou ensinando, né, aos seus as pessoas que seguiam a eles, né, que cuidassem como Jesus estava ensinando. Tanto que chamou eles de hipócritas, né? O que adianta eu lavar as mãos e não lavar o coração? Tipo assim, né? E com a mesma, só um detalhezinho que a gente até falou em Mateus 15, é que também com a mesma boca que a gente ensina e fala de amor, né? A gente também fala maldades e conta mentiras, né? Então a gente tem que cuidar, na verdade, com bastante cuidado o que a gente fala, o que a gente faz, né? Para não vir a usar desse instrumento, né? para fazer o mal. E na verdade, assim, a boca fala do que tá cheio o coração. Se a gente anda falando muitos impropérios, tem que cuidar, ver se o nosso coração também não tá escurinho ali, né? Não tá com alguma dificuldade, alguma coisa que a gente precisa aprender, né? De repente o perdão, de repente entendimento, paciência. A gente precisa ter ali um determinado cuidado, né? Para não levar para frente coisas não muito boas. Sempre cuidando do que a gente está falando. Prestando atenção, né? Que se a gente... do que sai da nossa boca é o que está cheio no nosso coração, então a gente precisa prestar sempre atenção no que a gente anda falando. Tô fazendo aqui um art journal enquanto a gente conversa. Ficou tudo rosa. Claro, né? É tudo cor de rosa. Vamos ver. Vamos lá para continuação. Vamos do 24 ao 30. É aquela história da senhora que era de outra região. Em Mateus 15, chama ela de Cananeia. Aqui está chamando ela de Sírio-Fenícia. Jesus saiu daquele lugar e foi para os arredores de Tiro e de Sidom. Entrou numa casa e não queria que ninguém o soubesse. Contudo, não conseguiu manter em segredo a sua presença. De fato, logo que ouviu falar dele, certa mulher cuja filha estava com um espírito imundo, veio e lançou-se aos seus pés. A mulher era grega, sírio-fenícia de origem, e rogava a Jesus que expulsasse de sua filha o demônio. Ele lhe disse: deixe que primeiro os filhos comam até se fartar, pois não é correto tirar o pão dos filhos e lançá-lo aos cachorrinhos. Ela respondeu: sim, senhor, mas até os cachorrinhos debaixo da mesa comem as migalhas das crianças. Então ele lhe disse: por causa dessa resposta você pode ir. O demônio já saiu da sua filha. Ela foi para casa, encontrou a sua filha deitada na cama e o demônio já a deixara. A gente viu isso lá, né? Eu acho que o que a gente pode sempre lembrar dessa história é que tudo, entre aspas, estava contra ela, né? Vou botar uma frase aqui. Ela era de outra religião,
de outra região. Por isso que Jesus falou, negou primeiramente, porque ele veio para pregar para os hebreus e tal, e essa mulher era de outra região, né? Por isso que ele falou, eu tenho que dar o pão primeiro para as crianças, ou seja, a palavra, o ensinamento primeiro para os que ele veio, né? Trazer a palavra. Só que daí ela falou, não, mas até os cachorrinhos ficam embaixo da mesa esperando as migalhas, querendo dizer que ela estava esperando, né? Esperaria pela vez dela também. E por causa da resposta dela, ele acabou ajudando, né? Mas ela tinha tudo contra ela, né? Religião, de outra cidade. Era uma raça, né? Diferente, raça humana, mas outra... ela sofria racismo, no caso, né? Por causa da região dela. A gente viu em Mateus que os discípulos não quiseram acolhê-la, né? Jesus deu aquela recusa inicial. Então, eu tinha tudo para ela desistir, tinha tudo para ela, né? Deixa então, né? Vou fazer o quê? Tentei. Mas não, ela insistiu, né? É como se fosse, então, uma vitória, né? Uma vitória ali, eu acho, essa história, uma vitória dos pais que lutam pelos filhos, é uma vitória contra o racismo, contra o preconceito, né? Mostrando que não podemos dar, então, ouvidos a esse tipo de situação. Vamos lá, né? Esse desenho colorido é daqui, ó. Ficou meio bagunçadinho, mas tá bom. Vamos fazer um art journal. Tá, vamos continuando, né? De 31 a 37, conta um milagre de Jesus, né? Que são as curas, né? A seguir, Jesus saiu dos arredores de Tiro e atravessou Sidom até o mar da Galileia e a região de Decápolis. Ali, algumas pessoas lhe trouxeram um homem que era surdo e mal podia falar, suplicando que lhe impusesse as mãos. Depois de levá-lo à parte, longe da multidão, Jesus colocou os dedos nos ouvidos dele, em seguida cuspiu e tocou na língua do homem. Então voltou os olhos para o céu e, com um profundo suspiro, disse: Efatá, que significa abra-se. Com isso, os ouvidos do homem se abriram, sua língua ficou livre e ele começou a falar corretamente. Jesus ordenou-lhes que não o contassem a ninguém, contudo, quanto mais ele os proibia, mais eles falavam. O povo ficava simplesmente maravilhado e dizia: ele faz tudo muito bem, faz até o surdo ouvir e o mudo falar. A gente lembra que milagres, né, a gente não discute milagres, né? É o milagre de Jesus e é, na minha opinião, assim, maravilhoso a gente tomar esse tipo de conhecimento, né? E saber, digamos assim. Mas é que nem a gente falou lá no início, né? A gente traz para a discussão as coisas que a gente pode levar para a prática, levar para a vida, né? E aí, nesse caso, Jesus fez um milagre, né? Eu acho que fora a fé das pessoas que procuravam ele, a gente não tem muito o que trazer. Deixa eu ver se eu acho um papel aqui. A gente não tem muito o que trazer para nós aqui, porque é um milagre, né? E milagres a gente não discute, propriamente dito, né? Vou usar esse pedacinho ali, eu acho. Um pedaço de revista. Aí, a segunda multiplicação dos pães. Tá lá, a gente viu em Mateus 15 também. É de 1 a 10. Naqueles dias, outra vez, reuniu-se uma grande multidão, visto que não tinham nada para comer. Jesus chamou os seus discípulos e disse-lhes: Tenho compaixão desta multidão. Já faz 3 dias que eles estão comigo e nada têm para comer.
Se os mandar para casa com fome, vão desfalecer no caminho, porque alguns deles vieram de longe. Os seus discípulos responderam: onde neste lugar deserto poderia alguém conseguir pão suficiente para alimentá-los? Quantos pães vocês têm? Perguntou Jesus. 7, responderam eles. Ele ordenou à multidão que se assentasse no chão. Depois de tomar os 7 pães e dar graças, partiu-os e os entregou aos seus discípulos para que os servissem à multidão, e eles o fizeram. Tinham também alguns peixes pequenos. Ele deu graças igualmente por eles e disse aos discípulos que os distribuíssem. O povo comeu até se fartar e ajuntaram 7 cestos cheios de pedaços que sobraram. Cerca de 4.000 homens estavam presentes e, tendo-os despedido, entrou no barco com seus discípulos e foi para a região de Dalmanuta. Então, até a própria multiplicação dos pães, né? Eu chamo de milagre, né? Porque a gente não tem o que discutir, né? É uma história que, na minha opinião, aconteceu sim, né? Jesus tinha envergadura espiritual e força, né? Que foi dada a Deus. Tem gente que pode chamar de poderes, né? Não sei. Mas ele com certeza fez isso, né? Que reverberou tantos anos. Mas eu acho que o que a gente poderia lembrar dessa história é também duas coisas. Uma delas é sobre os próprios discípulos, que com frequência não tinham fé o suficiente, né? Porque Jesus já tinha multiplicado pães antes, né? Então, que pergunta, né? Ah, mas onde que nós vamos ter pão para toda essa gente, né? Tipo, Jesus deve ter pensado assim, meu Deus, vocês mesmo não viram que eu já tinha feito antes, né? Já fiz isso antes, por que não faria de novo, né? Fazer os pães multiplicarem para as pessoas, né? E também a questão das pessoas, que independente de terem ou não terem comida, terem ou não terem ajuda, apoio, eles procuravam Jesus e seguiam ele, né? Estavam com ele em todo lugar, assim, seguindo realmente para aprender a palavra. Aí sim dá para dizer que seguiam, né, Jesus mesmo. Né? Eu não sei se a gente tem essa força hoje em dia. Se na primeira dificuldade a gente não desiste de Jesus no meio do caminho, né? Porque é fácil a gente falar, né, que quer seguir Jesus, que quer viver conforme os ensinamentos dele. A gente fala, mas na hora da prática ali, do vamos ver, né? Muitas vezes a gente não consegue sustentar diante das dificuldades, diante dos problemas, né? Começa a ter tanto problema que não consegue sustentar. E aquelas pessoas daquela época, né, acabam sendo quase que um exemplo do que é verdadeiramente seguir Jesus, né? Vamos lá. Vamos ver. Nessa parte aqui, os fariseus pedem um sinal. Então, nós pulamos já para Marcos 8, né? Agora de 11 a 13. É quando os fariseus pedem que Jesus dê um sinal. A gente viu em Mateus 16 a mesma história. Os fariseus vieram e começaram a interrogar Jesus para pô-lo à prova. Pediram-lhe um sinal do céu. Ele suspirou e disse: por que esta geração pede um sinal milagroso? Eu afirmo que nenhum sinal será dado a vocês. Então se afastou deles e voltou para o barco e foi para o outro lado. Às vezes as pessoas podem até questionar, né? Tá, mas seria tão fácil Jesus ter feito um milagre ali na frente deles para calar eles, né? Para dizer, ó, tá vendo? Eu sou o Filho de Deus e tal. Só que não era o objetivo, né?
O objetivo era que as pessoas, que os próprios sacerdotes e fariseus, né, dessem atenção a ele, de verdade, assim, aceitassem ele, né, aceitassem as palavras dele, e não que ele tivesse que, com coisas milagrosas, convencê-los, né, tanto que ele pedia para as pessoas não falarem dos milagres, né, que as pessoas estavam recebendo, e as pessoas, na verdade, não ouviam, né, não seguiam o que ele pedia. As pessoas saíam de perto dele e já começavam a falar, né, dos milagres que ele tinha feito. Então, ele não queria mostrar porque ele achava, né, ele achava não, ele tinha, segundo, né, se esperava, era que os fariseus, assim como os outros que escutavam Jesus, às vezes sem ter visto nada, só escutado falar dele, né, ou davam valor no que ele falava, no que ele ensinava, mesmo sem ter ninguém visto nada acontecer de diferente, digamos assim, né? Deixa eu botar essa bike aqui. Ficou esse lugarzinho aqui, deixa eu ver. Por esse aqui. E uma cartinha dessa aqui. Pronto. Tá, vamos só continuar do 14 ao 21, que é a parte que ele fala sobre o fermento. Os discípulos haviam se esquecido de levar pão, a não ser um pão que tinham consigo no barco. Advertiu-os Jesus: estejam atentos e tenham cuidado com o fermento dos fariseus e com o fermento de Herodes. E eles discutiam entre si, dizendo: é porque não temos pão? Percebendo a discussão, Jesus lhes perguntou: por que vocês estão discutindo sobre não terem pão? Ainda não compreendem nem percebem? O coração de vocês está endurecido. Vocês têm olhos, mas não veem, têm ouvidos, mas não ouvem. Não se lembram quando eu parti os 5 pães para os 5.000? Quantos cestos cheios de pedaços vocês recolheram? 12, responderam eles. E quando eu parti os 7 pães para os 4.000, quantos cestos de pedaços vocês recolheram? 7, respondeu eles. Ele lhes disse: vocês ainda não entendem? Gente, eu fiquei pensando assim, né? Haja paciência. Jesus deve também pensar assim de nós, né? Porque quantas vezes a gente lê a Bíblia, lê as histórias e a gente não entende, né? E lá os discípulos estavam ao lado dele e às vezes não entendiam, então pensa, né? Mas o que é que Jesus estava falando sobre fermento de Herodes, fermento para tomar cuidado com o fermento de Herodes ou dos... Como é que era o nome dos outros, gente? Fariseus. Os sacerdotes e tal, né, da época. Então, assim, o que Jesus estava querendo dizer? O que é que cresce, né, que passa adiante? O que é o fermento aí que ele está falando? São os ensinamentos, as palavras, né, o que é ensinado. Então, Jesus estava pedindo para eles tomar cuidado com a fala, com as palavras, né, com os ensinamentos dos fariseus e de Herodes, né, para eles ficar firmes na visão cristã, né, eu que estou falando cristã, mas ficar firme, né, na palavra de Deus, o que eles tanto escutavam do próprio Jesus, né, e só que os discípulos estavam lá ao lado dele e não conseguiam ter esse entendimento, né, não conseguiam perceber isso. Aí eu fico pensando, gente, imagina nós então, né? Será que a gente entende Jesus? Jesus ainda perguntou aqui no 21, vocês ainda não entendem? Né? A gente está fazendo um esforço aqui nesse nosso trabalho, né? De entender Jesus, de trazer para a prática, trazer para a vida. Mas volta e meia, né? Eu falo, inclusive, porque eu me coloco no lugar, né? Se os discípulos que estavam com ele viam ele
enxergavam, falavam com ele, ainda tinham toda essa dificuldade, né? Imagina a gente, mas o que importa nisso, no final de contas, né? É que nós, a gente não desista, né? Que se na época a gente, tipo, os discípulos, alguns não entendiam, hoje nós temos mais ainda, né? Ensinamentos que foram passados ano a ano, né, pelos milhares de anos aí de um para outro. Então a gente ainda tem mais possibilidade ainda de entender, que a gente se esforce para isso acontecer. Né? Ah, Jesus, às vezes eu fico achando até um pouco engraçado sobre isso, por causa dessa distinção, né? Tipo, nossa, se os discípulos estavam lá e não entendiam, imagina a gente, né? Deixa eu só ver qual que é os próximos, né? Ah, e vamos ver agora a cura do cego, né? Da 22 a 26, ele cura um cego. É aquela coisa que eu falo com vocês, é um milagre, né? Então, vamos só ler. Eles foram para Betsaída e algumas pessoas trouxeram um cego a Jesus, suplicando-lhe que tocasse nele. Ele tomou o cego pela mão e o levou para fora do povoado. Depois de cuspir nos olhos do homem e impor-lhe as mãos, Jesus perguntou: você está vendo alguma coisa? Ele levantou os olhos e disse: vejo pessoas. Elas parecem árvores andando. Mais uma vez, Jesus colocou as mãos sobre os olhos do homem. Então seus olhos foram abertos e sua vista lhe foi restaurada. E ele via tudo claramente. Jesus mandou-o para casa dizendo: não entre no povoado. Imagina se ele não entrou no povoado, né? Uma coisa que Jesus sempre dizia, né, para não falarem, não mostrarem. E o que ele pediu para que fosse lá mostrar, não foi, né? Não, Jesus faz parte, né? Então, assim, uma cura que Jesus fez, o cego tinha fé o suficiente para isso, Jesus tinha a envergadura espiritual ou poder, não sei que palavra usar aqui para que isso acontecesse, e a gente não entra, então, na discussão de se ocorreu ou não e tal, e sim de que o que importa, no fim das contas, é a fé do cego, né? Porque Jesus falou diversas vezes que a fé que salvou as pessoas. Então, nesse caso, a fé também disse, né? A fé dele fez com que Jesus o atendesse, né? Aí nós temos aqui no final as predições, né? Que vai aí do 27 ao 38. Aquela parte que Jesus previu, né? Que ia acontecer na semana ali de Páscoa, né? Digamos assim. Então vamos lá. Marcos 8, de 27 a 38, que fala sobre a previsão, né, de Jesus do que iria acontecer. Jesus e os seus discípulos dirigiram-se para os povoados nas proximidades de Cesareia de Filipe. No caminho, ele lhes perguntou: quem o povo diz que eu sou? Eles responderam: alguns dizem que és João Batista, outros Elias e ainda outros um dos profetas. E vocês? Perguntou ele: quem vocês dizem que eu sou? Pedro respondeu: tu és o Cristo. Jesus os advertiu que não falassem a ninguém a seu respeito. Continuando. Então ele começou a ensinar-lhes que era necessário que o Filho do Homem sofresse muitas coisas e fosse rejeitado pelos líderes religiosos, pelos chefes dos sacerdotes e pelos mestres da lei, fosse morto e 3 dias depois ressuscitasse. Ele falou claramente a este respeito. Então Pedro, chamando-o à parte, começou a repreendê-lo. Jesus, porém, voltou-se, olhou para os seus discípulos e repreendeu Pedro, dizendo: para trás de mim, Satanás. Você não pensa nas coisas de Deus, mas nas dos homens. Então ele chamou a multidão e os discípulos e disse: se alguém quiser acompanhar-me, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Pois quem quiser salvar a sua vida, a perderá.
Mas quem perder a sua vida por minha causa e pelo evangelho, a salvará. Pois que adianta o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Ou o que o homem poderia dar em troca de sua alma? Se alguém se envergonhar de mim e das minhas palavras nesta geração adúltera e pecadora, o Filho do Homem se envergonhará dele quando vier na glória de seu Pai com os santos anjos. Claramente especificado, né? Nós vimos isso lá em Mateus 16 também. Negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Quando ele fala isso, negue o que é de si, de humano, né? Negue o que você tem de humanidade, de parte de ruim da humanidade, né? Negue isso, coloque isso para trás e siga Jesus, né? Ele fala, o que adianta você ganhar o mundo e perder a alma, né? Então, não adianta nada mesmo a gente viver, se a gente vive aqui no mundo só pensando nas coisas do mundo, a gente perde a alma, digamos assim, né? A nossa alma não vai a Deus depois, né? A gente precisa não ter vergonha do evangelho, nem da palavra de Jesus, né? E colocar aí na prática realmente todos os ensinamentos dele. Tomar a sua cruz, porque todo mundo tem cruz para carregar, né? Não existe ninguém que não tenha. E aí, então, independente do... Não dá para comparar as cruzes, tá bom? Assim, todo mundo tem a sua, cada um com a sua dificuldade, com o seu problema, né? Aqui eu vou escrever o versículo depois, porque eu não escrevo mais falando com vocês, porque eu erro muito, né? E então a gente tem que tomar a nossa cruz e seguir Jesus. São ensinamentos aqui desse capítulo que a gente já conversou, né? Que a gente viu em Mateus. Mas temos que ler, é o combinado, vamos ler a Bíblia em ordem, né? E então eu passei mais rapidinho dessa vez, justamente para... Rapidinho que eu digo assim, né? A gente já conversou, já pontuou. E aí vamos falar dos 3 atividades práticas, né? Propostas para a gente fazer essa semana. Eu sempre faço aqui, né? Anoto aqui as atividades no meu trackerzinho aqui. E vou marcando se eu fiz, se eu não fiz, se eu parei para pensar ou não, porque às vezes eu esqueço também, né? Mas é bom a gente sempre lembrar, porque essas atividades práticas, elas não são só para agora, né? Elas são para a vida toda, digamos assim. Então, acho que a primeira atividade prática que eu queria propor era a questão do que sai da boca do homem, né? Então, a primeira atividade é evitar blasfêmias e palavrões. Combinado? Sei que parece ser uma atividade até besta, para não dizer outra coisa, mas os palavrões, eles acabam trazendo aquela energia mais densa, né, para perto da gente. Então, vamos evitar blasfêmias e palavrões na nossa semana. Eu também, viu? Eu não sou de blasfemar, digamos assim, mas às vezes em quando acontece algo que irrita e tal, pode ser que o pensamento venha. Pode ser que eu não fale, mas no pensamento admito que pode aparecer. Então, que seja no pensamento também, viu, gente? Não é só falando, né? Segunda atividade proposta, eu queria pedir para a gente evitar julgamentos preconceituosos e racistas essa semana. Ah, Sil, mas eu não sou preconceituosa e nem racista. Eu também não sou, só que a gente faz julgamentos preconceituosos e racistas muito, viu? Muito, muito, muito. Às vezes, sem nem perceber, a gente faz. Quando a gente vê uma notícia na TV, algo que, sei lá, alguma coisa na internet, né? Volta e meia a gente sai com aqueles comentários assim, ou se não sai falando, pensa, né? Aquela questão de pensar na cor da pessoa, na raça da pessoa.
Até peço desculpas, hoje tem mais barulho, né? Tô com a Ana Júlia e o Dudu em casa, estão por aí mexendo com a cachorrinha, que tá dando muito trabalho. Vocês viram que deve ter entrado aí no áudio uns barulhos externos, mas faz parte, né? Vida real. Todos nós ainda com o nariz escorrendo, uma tosse seca, já faz 18 dias já. Eu vou fazer aniversário, mêsversário de gripe daqui a pouco. Mas continuando. Vamos então evitar julgamentos preconceituosos e racistas, tá? Que a gente não é preconceituoso, a gente não é racista, mas quando vê algo, vai lá e pensa alguma besteirinha dessas, ou fala às vezes, né? Então vamos cuidar sobre isso. E pensei nessa atividade relacionada com aquela senhora, né? Que tinha tudo contra ela e ela foi lá, insistiu junto de Jesus, né? E conseguiu aí a cura para a filha dela, né? Eu achei muito bacana essa história. Tá, e a terceira atividade que eu queria propor era para a gente negar a nós mesmos. Essa atividade, ela é grande, eu sei, né? O que é o nosso negar a nós mesmos? Eu nem vou começar a fazer outra colagem, porque a gente já está encerrando, tá, gente? Seria negar em nós o que não é bom. Começar a tirar isso de dentro de nós, né? Para poder seguir Jesus de verdade, né? Então, negar a nós mesmos seria quando vier pensamentos de julgamento, pensamentos ruins, né? A gente tirar isso da mente. Desculpa. Quando vier aquela oportunidade de fazer algo bom, a gente fazer sem ficar questionando. Negar tirar de dentro de nós aos pouquinhos todo tipo, né, de julgamento, todo tipo de erro, né, que a gente possa ter, todo tipo de ódios, né, de raivas, e trabalhar o perdão, né, trabalhar o amor, para trazer aí para a prática, digamos assim, o que a gente aprendeu, então, nesses capítulos que a gente, na verdade, está revendo, né? A gente já viu, está revendo de uma forma até mais leve, porque o texto, né, de Marcos é mais tranquilo de ler, e que a gente possa, então, com mais facilidade, trazer para a nossa vida. Tenham todos uma linda semana, que Deus abençoe todas vocês, tá bom? Domingo, hoje, dia 9, às 18 horas, a gente vai fazer o sorteio do cartão, do flipbook grande. Quem puder participar, né? Está convidada. Depois, nas próximas semanas, eu vou falando dos compromissos. Porém, quero lembrar que dia 25 de junho, terça-feira, às 19 horas, é o nosso encontro do Projeto Meu Momento, tá bom? Dia 25, não esqueçam, é a última terça-feira do mês. Fiquem todas com Deus, um grande beijo e até o próximo vídeo.